Olá a todos e muito bem-vindos a mais um Só por Hoje. E hoje temos aqui duas pessoas que são maravilhosas e que levam em frente um projeto incrível. Esse projeto é a ABP Reiki, a Associação Brasileira de Praticantes de Reiki. São eles a Gláucia e o Robinson e tenho um imenso gosto de estar aqui convosco e, enfim, podemos partilhar um pouco mais o que é esta incrível associação e também um congresso que eu sei que vocês irão ter ainda este ano. Portanto, Glaucia e Robinson, fica aqui uma introdução muito breve de vocês e contem-nos também um bocadinho qual é que é realmente o propósito da ABP Reiki, como é que ela se posiciona e para onde ela vai com os praticantes de Reiki no Brasil. Oi, João, é um prazer estar aqui com você. Esse apoio que você nos dá, né, tanto quanto pessoa quanto associação, é fundamental para nós aqui no Brasil. Nós nascemos em Portugal, no congresso da Associação Portuguesa, né, então é uma honra estar aqui com você e ter esse apoio. A associação, ela nasce, né, de conversas entre eu e você e o Robson, né, e ela nasce com um propósito muito claro, né, que trabalhar no reiki, com o reiki no Brasil e os praticantes e terapeutas de reiki, né, de maneira ética, séria e profissional, né. Nós entendemos o reiki como uma prática integrativa, que ela pode dialogar com várias áreas, que vão desde a educação, saúde, qualidade de vida, bem-estar, desenvolvimento humano, sempre, sempre com responsabilidade, ética e respeito às diferentes escolas e linhagens. O nosso posicionamento enquanto associação, né, é de uma união, de uma construção coletiva, né, por isso nós somos uma associação. Nós dependemos dos associados para fazer essa construção coletiva do que nós queremos no Reiki do Brasil, né. A gente percebeu durante várias conversas que nós tivemos com vários mestres, inclusive com você por e-mail, que aqui no Brasil o Reiki ele foi crescendo de uma maneira linda, mas um pouco descentralizada para as necessidades que nós vemos para o reiki hoje, né? E nós percebemos uma necessidade de construir uma entidade que tivesse representatividade para os associados, para as pessoas que praticam reiki no Brasil. E esses são terapeutas, praticantes de reiki, aquelas pessoas que praticam somente nelas, e os mestres, né? Então, quando a gente constrói uma associação, ela busca essa representatividade para todas essas pessoas. Nós procuramos ampliar o conhecimento das pessoas que não sabem o que é o reiki, né, e incentivar as boas práticas, a formação, incentivar a pesquisa científica, que isso é um trabalho da associação, né, e aproximar o reiki tanto de universidades, hospitais, projetos, tanto sociais quanto empresas, e principalmente com os praticantes que estão nesse nosso Brasil que é enorme, é gigante. Outro ponto que eu acho muito importante é a questão de mostrar para a sociedade que o reiki ele pode ser acessível, ele pode ser acolhedor, ele pode ser responsável, né, sem extremismos, e que aproximar a população, criar projetos para aproximar a população do reiki, né, da prática de reiki. Então, quando nós pensamos na associação, nós pensamos em todas essas áreas. E é um trabalho verdadeiramente meritório aquele que vocês têm estado a fazer e sem dúvida que muito difícil. Portanto, eu acredito que também estão as pessoas certas no lugar certo para que tudo possa continuar, sem dúvida. Olhem, e como é que vocês veem que o Brasil, a sociedade, está a reconhecer a prática de Reiki? No Brasil, nós temos um panorama muito específico. Uma vez a gente conversou sobre isso, né? Que o Brasil, em alguns pontos, ele está muito à frente de vários países, né? Nós que tivemos grandes reconhecimentos para apoiar o praticante e o terapeuta de Reiki, né? A primeira delas que eu vejo é a inclusão do Reiki no SUS, né? Através das práticas integrativas. Então, é lei federal.
tá? Em que todas as UBSs tenham, várias práticas integrativas e dentre elas está o reiki, né, isso é lei federal. Então se a tua cidade não tem, vem conversar com a gente para a gente poder começar a trabalhar sobre isso, né. Então acho que o grande avanço para o Brasil, o grande salto quantitativo e qualitativo foi esse. Depois, a gente teve agora no passado, o reconhecimento da profissão terapeuta de reiki, né, então hoje os profissionais no Brasil conseguem assinar a carteira de trabalho, né, vocês aí têm contrato de trabalho, aqui a gente tem carteira de trabalho, então com um código, que é o CBO 322730, eles conseguem assinar a carteira de trabalho e com isso eles conseguem aposentadoria, licença maternidade, licença por motivos vários de acidente de trabalho, ou tem que ficar doente, ficaram doentes, né, e eles conseguem então vários benefícios que os outros trabalhadores do Brasil tinham. Então, é uma dica que eu dou para você que está nos assistindo, quando perguntarem qual a sua profissão, fale: "É terapeuta de reiki", porque com isso nós conseguimos futuramente medir quantas pessoas realmente estão trabalhando com reiki no Brasil como terapeutas, né, que é um dado que o governo do Brasil ainda não tem, né. Nós também temos, né, dentro do Brasil, várias universidades, professor Dr. Robson Quitério, que é um deles, né, que está dentro da Unesp de Marília, várias universidades que hoje fazem pesquisas sérias sobre os benefícios do reiki em várias áreas. A gente tem o Dr. Monese, nós temos a Fernanda Afonso, nós temos as meninas da USP que já chegaram a falar com vocês, né, então nós temos várias pesquisas que estão sendo feitas no Brasil com profissionais sérios, em entidades sérias, falando dos benefícios do reiki, né. Além disso, a gente tem projetos incríveis dentro de hospitais, dentro de entidades assistenciais, né, que vão ampliando a prática de reiki para a população como um todo. As pessoas começam a conhecer o reiki e querer o reiki para a vida delas, eu acho isso fundamental. E uma coisa também que eu vejo futuramente, né, nós tivemos uma ampliação de uma lei que existe no Brasil, que chama NR1, que ela trata, inicialmente ela tratava de acidentes de trabalho dentro da empresa, ela foi ampliada para as questões psicossociais. E aí é um outro salto que eu acho que nós vamos ter enquanto praticantes de reiki. Por quê? Porque quando a gente fala de questões psicossociais, a gente está falando de qualidade de vida, de bem-estar físico e emocional. E todas as pesquisas que nós temos no mundo falam que o reiki ele atua de maneira a trazer benefícios globais para essas áreas. Então eu vejo que a longo prazo também aquele praticante, aquele terapeuta de reiki, que começar a trabalhar de maneira profissional, de maneira ética, de maneira responsável e séria, ele vai ter um campo muito grande de começar a trabalhar dentro das empresas, trazendo o reiki para essas pessoas, trazendo a prática de reiki e a aplicação de reiki para essas pessoas. Então eu vejo que nós temos grandes saltos aqui no Brasil, né, e aí a população começa a ter conhecimento do que realmente é o reiki, né, da filosofia do reiki, e começam a pedir, tanto é que eu estava conversando esses dias com uma aluna, né, de mestrado nossa, e que ela estava falando que na cidade dela, ela trabalha no SUS, né, e os médicos já dão receituário para que os pacientes vão receber o reiki dentro das unidades do SUS. E isso é incrível. Quando eu comecei com o reiki, eu nunca pensei que eu iria ver isso dentro do Brasil. Então, eu só vejo qualidades positivas. Uma coisa que eu quero deixar muito esclarecida é que nós precisamos nos unir enquanto entidade, enquanto praticantes de reiki, por isso que a associação é muito importante. Porque enquanto nós estivermos fortalecidos, essas áreas de ampliação que nós temos do reiki, nós vamos conseguir atuar e ajudar essas pessoas aonde elas estiverem. Boa, muito bem mesmo, Glaucia e Robinson. Realmente tem estado a ser um trabalho incrível o vosso e também como é tão bom ver a própria sociedade brasileira a acolher esta PIC de uma forma tão positiva e havendo por trás leis que realmente podem proteger e fazer crescer. Portanto, é também um excelente indicador e um ótimo incentivo os praticantes de Reiki realmente se cadastrarem como terapeutas de Reiki e contribuírem estatisticamente para a profissão. Isso, de facto, é um dado que é mesmo muito importante.
Bom, falando daquilo que vai ser o Congresso Luso-Brasileiro de Reiki em setembro, não sei se vocês querem falar algo mais sobre este congresso, este encontro que faz a ponte entre Portugal e o Brasil. Bom, João, mais uma vez, minha gratidão, a nossa gratidão aqui do Brasil, tá, por abrir esses espaços, por divulgar, né, o Reiki, divulgar os trabalhos relacionados ao Reiki que nós temos aqui, estamos juntos, né, irmanados, empenhados, né, nessa empreitada. A associação, ela existe, obviamente, para servir toda essa comunidade dos praticantes de Reiki, para contribuir para que o reiki ocupe um lugar cada vez mais respeitado no cuidado integral da saúde. Eu acho que a gente tem avançado em passos largos, né, como a própria Gláucia pôde aí nos falar. Então, realmente é uma alegria para nós. Embora, obviamente, existam ainda, né, desafios quanto desinformação, quanto à necessidade de investigação, e é isso que nos move também para o trabalho, né? E mais o cenário, na minha maneira de ver, é um cenário de grande expansão e também, João, de amadurecimento, né? E esse amadurecimento e essa expansão, a gente vai conseguindo, então, uma maior abertura aqui na sociedade brasileira como um recurso, então, de cuidado a essa saúde integral. Então, isso realmente nos deixa muito felizes. E dentro dessa perspectiva, nós temos, sim, em setembro deste ano, em setembro de 2026, mais precisamente nos dias 5, 6 e 7 de setembro, 7 de setembro, inclusive, é um feriado aqui nacional, nós temos, então, uma data que vai marcar, eu vejo dessa forma, essa cooperação entre os nossos países, né, entre Portugal e Brasil, e esse evento, ele nasce justamente de todas essas conversas, né, com o João, com a Gláucia, com os membros aqui da nossa associação, que tem, né, debatido sobre esse tema. Tivemos a oportunidade, enquanto associação, de realizar o primeiro Congresso Brasileiro aqui em Marília, né, na Unesp, e agora nós já temos essa oportunidade de fazer, então, de promover o Congresso Luso Brasileiro, que é uma alegria muito grande, tem nos motivado e é um desafio, né? Todos sabem disso, quem está acostumado com esses eventos, ainda mais um país do tamanho do nosso, aqui sempre nos traz desafios aí grandes. O tema desse ano será Reiki na saúde mental, ciência, consciência e cuidado integral. Então, esse congresso, ele propõe uma abordagem moderna, né? E a gente vê como muito necessário e pertinente diante dos desafios emocionais que a gente vê a população, de modo geral, está passando. A nossa ideia é que o evento seja presencial, mas também híbrido, né? Estamos muito empenhados nesse sentido. A programação vai reunir pesquisadores aí, vai reunir mestres consagrados, tradicionais, reunirá profissionais de saúde, convidados de outros países, né, não só do Brasil, e não só de Portugal, mas de alguns outros países também. E dentro dessa programação, nós pretendemos ter essas palestras magnas, né, com nomes altamente reconhecidos, pretendemos realizar as mesas redondas. Né, nós da BP Reiki temos trabalhado nesse sentido, né, montamos uma comissão e as subcomissões para que a gente possa, então, desenvolver, e a nossa pretensão é que tenham mesas redondas sobre Reiki, saúde mental, sobre crianças, sobre animais, sobre câncer, sobre empresas, né, que a Gláucia também abordou aí, que é uma nova possibilidade aqui no Brasil de trabalho gigantesca. Também teremos aí debates sobre a questão das evidências científicas do Reiki, traremos a questão da ciência para dentro do Congresso, e a premiação, né, do Hayashi, que é um prêmio criado pela Associação Portuguesa, que há anos já acontece em Portugal, e agora a gente vai oficializar aqui no Brasil também, né, uma ideia aí da co-irmã de Portugal. Além disso, a gente pretende fortalecer ações institucionais, né, entre os dois países e entre aqueles outros países que, porventura, venham fazer parte desse congresso.
O que nós queremos é que seja mais de um congresso, mais que um congresso, desculpe, mas que seja um movimento de união, né? Um movimento de união entre ciência, entre espiritualidade, campos de energia, e tudo isso aplicado com muita responsabilidade e envolvimento social. Essa é a ideia, João. Sem dúvida alguma que assim será, porque conheço muitas das pessoas que estarão presentes e muitas das pessoas também têm uma imensa vontade de estar nesse congresso a assistir e realmente é incrível a riqueza que os praticantes de Reiki têm e podem contribuir. Sem dúvida alguma que vai ser um congresso maravilhoso, portanto, todos aqueles que nos estão a escutar, aguardem pelo programa, acho que irão adorar mesmo este congresso, vai ser fantástico. A ABP Reiki, como é que se vê para daqui a 10 anos? Bom, antes, João, você me permite, só queria, assim, a todos aqueles que tiverem interesse em maior detalhes ao congresso, em relação ao congresso, entre no Instagram da ABP Reiki, da Associação Brasileira dos Praticantes de Reiki, ou entre em contato comigo, com a Gláucia, com os diretores, com a comissão científica, com o próprio João Magalhães, com a Associação Portuguesa. Por favor, serão todos muito bem-vindos e tudo que nós pudermos fazer para esclarecer e movimentar esse congresso nós faremos com muito amor, com muito carinho. Em relação à associação daqui a 10 anos, João, nossa, é um desafio responder isso, né? Ontem mesmo eu e a Gláucia conversávamos um pouco sobre perspectivas futuras da associação, não futuras, né, no congresso, mas a médio e longo prazo. Mas o que a gente espera, e parte da resposta talvez a Gláucia tenha até dado no início, é que a ABP Reiki ela vá se projetando cada vez mais nesse país continental, que é o Brasil, e vá se tornando respeitada e uma referência também fora do Brasil. É isso que nós gostaríamos, né? Que as pessoas tivessem essa referência. Então, o que nós imaginamos é que essa associação daqui a 10 anos, ou talvez até menos, no nosso otimismo aqui, mas que ela seja reconhecida, né, como uma entidade que tem uma participação ativa em pesquisas, em parcerias com outros países, uma associação que tenha programas de formação ética, uma associação que promova a cooperação entre os seus associados de maneira sólida e entre as demais associação, uma associação que consiga ir se inserindo ou orientando ou promovendo a inserção em ambientes de saúde, em ambientes de educação, em ambientes empresariais, né, porque agora a gente tem essa nova abertura, e que a gente possa, dessa forma, né, no nosso grupo, que está sendo constituído e a cada 2 anos é renovado aí pela eleição, mas nessa primeira está se mantendo o grupo, e isso eu acho extremamente positivo para que os ideais se mantenham, João. A gente pretende, então, que a associação consiga levar esse apoio, né, essa liderança em projetos sociais e também em projetos humanitários. Então, a gente procura atender todas as áreas dentro da nossa limitação, né? Nós somos limitados, mas a gente procura ser incondicional dentro dessa limitação. Então, a nossa proposta não é só crescer como entidade, mas é contribuir para uma cultura, né, global, uma cultura nacional e uma cultura global, né, com equilíbrio, com compaixão, com cuidado, inclusive, né, obviamente, entre nós, né? Ninguém vai doar aquilo que não tem. Então, que nós possamos usufruir também de tudo isso, e usufruindo de tudo isso, nós tenhamos muito mais para oferecer para a comunidade brasileira e para a comunidade do exterior. Acho que essa é uma perspectiva, né, que nós temos aqui enquanto associação. E eu conhecendo as pessoas que estão na associação, eu acredito que todos esses objetivos vão ser alcançados muito mais depressa do que os 10 anos, e que a credibilização já começou agora, não é? Espero. Eu acredito mesmo que sim. A única coisa que depois se passa é que toda a manutenção disso é uma coisa que é muito lenta, não é? Então, os 10 anos vão se passar assim, muito rapidamente, não é? E por vezes as pessoas dizem, mas isto ainda não foi feito, ou aquilo não foi feito. Não, tudo tem que ficar muito, muito forte. E é isso que vocês estão a fazer.
Portanto, eu acredito que a credibilização já está a acontecer neste preciso momento e dá para perceber pelo tipo de painel que tem no Congresso, e creio que todos irão poder ver isso. É uma associação que está a unir as pessoas, a unir pontos que parecem que são divergentes, mas que estão presentes, e de facto isso é muito maravilhoso. Portanto, vocês já estão a cumprir todos os objetivos a que se propuseram. O resto, com tempo e com tranquilidade, não é? Muito reiki. Muito só por hoje. Só por hoje, não é? Faz parte. Então, querendo também terminar esta conversa que nós estamos a ter, e tão bom poder levar a BP Reiki a todos, que mensagem vocês deixariam para os nossos ouvintes? Por favor, Glaucia. Obrigada. Eu gostaria de dizer que a associação é uma associação aberta a todos os praticantes de Reiki do Brasil, né, que nós pretendemos criar uma associação acolhedora, né, que integre todas as escolas, porque apesar das escolas terem didáticas diferentes, modos de ensino diferentes, nós temos muitas coisas em comum, né? Nós temos uma história que começou em comum no Japão, nós temos uma filosofia, e é isso que nos une, né? Uma coisa que ficou muito clara para mim, que me tocou particularmente no Congresso de Marília, foi que nós tivemos associados da Bahia, do sul extremo do Brasil, e todos eles falavam o seguinte: nossa, eu me sinto sozinho na minha cidade, porque só eu sou mestre de Reiki, só eu pratico Reiki, e isso foi muito tocante particularmente para mim, porque eu também sou uma mestre numa cidade muito pequenininha, e aí é para dizer para essas pessoas que vocês podem estar conosco, podem fazer parte, né? Nós temos projetos, nós fizemos já cursos online, né, para as pessoas que estão distantes, que é um projeto da associação, trazer cursos online e trazer encontros online para as pessoas que estão muito longe, né? Então, se acheguem a nós, venham tomar um café, marquem um café comigo, com o Robson, com o pessoal do Conselho, que está fazendo um trabalho lindíssimo, do Conselho de Reiki Solidário, se você está querendo criar um projeto na sua cidade, né? Nós temos um conselho científico também que vai ajudar as pessoas a começarem a organizar pesquisa, se elas quiserem. Então, assim, se achegue a nós, venha conversar, venha tomar um cafezinho, mesmo que seja online, né? Para que nós possamos te ajudar aí onde você está. Esse é o objetivo principal da associação, te fortalecer enquanto indivíduo na tua cidade, te ajudar nos teus projetos, né? Então, sejam muito bem-vindos e gratidão. Espero vocês no congresso, que está sendo feito com muito carinho, com muito amor, né? A gente vai trazer pessoas que estão criando projetos em Reiki, que têm projetos já há 16 anos dentro de grandes hospitais no Brasil, né? Essas pessoas vão estar falando com vocês. Então, venham participar desse congresso, ele está sendo feito com imenso carinho e com imenso cuidado e atenção. Tudo bem. João, só agradecer mesmo, agradecer a você por todo esse trabalho indescritível, grandioso, agradecer à Associação Portuguesa de Reiki, né? E do mais que nós possamos seguir juntos, para além das fronteiras, né? Além dos idiomas, além das culturas, lembrando sempre dos princípios que balizam a nossa conduta, os cinco princípios, tá certo? Então, só por hoje, né, que nós consigamos manter essa serenidade, que nós possamos manter a nossa confiança, que nós possamos manter a nossa gratidão, que nós possamos trabalhar honestamente e com bondade onde nós estivermos. Muito obrigado, João. Alegria estar aqui. Sempre. Robson e Glaucia, realmente muito, muito obrigado. Obrigado pelo trabalho que vocês estão a fazer, pelo desafio que estão a levar em frente, que requer mesmo muito Reiki, portanto, que tenham sempre muito Reiki na vossa vida e em vocês, e que continuem essa incrível tarefa que estão a fazer e estão a realizar e a manifestar. Eu creio que estão a ter mesmo muito sucesso e acredito que isso será algo de grande continuidade. Graças também à vossa energia e ao empenho de todos aqueles que estão na ABPR. Muito obrigado a todos, um enorme privilégio em nós estarmos juntos. E já sabem, brevemente também mais informações sobre o Congresso e espero que de alguma forma nos possamos encontrar por lá. Não, faremos. Com certeza, gratidão. Muito obrigado. Gratidão.